especial, o livro de Marcos, né? Hoje nós vamos ler 2 capítulos de Marcos, nessa jornada de leitura, lendo todos os evangelhos em 15 dias. Amém, irmãos? Amém. Fica firme aí, não desiste não, em nome de Jesus, viu? Para não. Tá bom? Mateus 23, verso 15, que diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Podemos dar em Jesus? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça, Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração com a Tua palavra, ensina-nos segundo a Tua verdade, nos fortaleça segundo as Tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Posso sentar, irmãos, em nome de Jesus? Forte, né, com essa declaração de Jesus. Na verdade, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus vem trazendo uma série de denúncias contra os grupos religiosos daquela época. Mas eu queria, e nós vamos nos ater apenas a esse versículo, apenas a esse. Jesus ele faz uma denúncia. Ele começa aqui nesse versículo a sua denúncia com uma lamentação. Pai, esse lamentar, ele está apontando para o tipo de destino que esse grupo de pessoas ele vai ter. O que Jesus está no início da sua frase é apontando que o resultado da vida, da conduta, da prática desse grupo é que lá no final eles vão perceber que a jornada deles foi uma jornada infeliz. Então, essa lamentação, ai de vocês, não é apenas pelo momento, não é apenas pela prática, não é apenas pela forma como eles estão lidando, mas Jesus está apontando para eles como será o final da sua história, o final da história deles. E Jesus, ele então traz para nós, irmãos, na sua lamentação, pelo menos aqui no nosso texto, duas posições. Ele vai falar dos fariseus e ele vai falar dos escribas. E nós precisamos, irmãos, assim, entender o que são esses 2 grupos. Porque se os irmãos, por exemplo, pegarem o Antigo Testamento, os irmãos vão perceber que lá no Antigo Testamento, os fariseus não existiam, não era um grupo conhecido naquela questão. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, e ali eles têm a missão de reconstruir Jerusalém, Judá, você vai perceber que não há citação desse personagem, dessa posição, os fariseus. Já os escribas, não. Os escribas, eles sempre estão presentes. Então, o que são os escribas? Os escribas eram pessoas responsáveis por registrar as coisas. Eles poderiam registrar uma contabilidade, eles poderiam registrar uma história, eles poderiam registrar uma genealogia. Eram pessoas preparadas para escrever. Nós estamos falando de uma época em que a escrita não era popularizada, não era comum. Nem todo mundo sabia escrever. E nem todo mundo tinha a habilidade de escrever em grandes porções. O material utilizado não é o material hoje que nós temos, um papel, um lápis, de fácil acesso, de fácil locomoção, de fácil redação, não. Eram materiais mais complicados. Eram peles de animais, então havia toda uma habilidade para registro. Então eram pessoas preparadas. Entre essas questões, havia os escribas que eram preparados para escrever a lei de Deus. Então, lá quando os judeus se reuniam nas sinagogas para estudar a lei de Deus, e alguém ia ler, por exemplo, uma porção da Bíblia, entende, irmãos? Eles não tinham a Bíblia na estrutura que nós temos. Nós carregamos a Bíblia, ou nós colocamos elas em aplicativos, no celular. Então hoje nós temos uma facilidade
seja Baruque, o homem que escreveu as profecias de Jeremias. Então ele era um escriba, então Jeremias profetizava e Baruque registrava. Tal importância dessa pessoa. O outro escriba, talvez mais conhecido, mais proeminente para nós, seja o Esdras. Ele que trabalha ali também nesse processo. E no início do ano nós falamos sobre o Esdras. Quando o Esdras ele toma 3 decisões. Ele decide estudar a palavra de Deus, ele decide aplicar a palavra de Deus e ele decide ensinar a palavra de Deus. Então ele é um escriba, então ele escrevia e ele ensinava, ele instruía, ele falava da palavra de Deus. Então eram pessoas, personagens que tinham grande contato com a palavra, com a escritura, e não apenas para redigir, mas para interpretar e para ensinar. Agora, o grupo dos fariseus, que os irmãos vão perceber que eles não estão presentes no Antigo Testamento, não há registro deles no livro de Malaquias, não há registro do livro de Zacarias, do livro de Ageu, os 3 últimos profetas registrados na Bíblia antes do Novo Testamento. Mas quando Jesus veio, e aí nós estamos já nos Evangelhos, você vai perceber que esse grupo é um grupo marcante. Ele não é apenas um grupo, ele é um grupo religioso predominante. Eles têm assim uma grande quantidade de pessoas dentro desse grupo religioso. Havia outros grupos religiosos. Havia os saduceus, havia os zelotes, havia os herodianos, havia outros grupos religiosos. Mas o mais robusto, o mais proeminente, o mais influenciador era o grupo dos fariseus. Os fariseus, irmãos, eles nascem ali no período que nós conhecemos como intertestamental. É o período entre Malaquias e Mateus, 400 anos. Nesses 400 anos, o que acontece? O mundo é dominado pela Grécia. E nessa dominância da Grécia, o mundo conhecido da época, dominado pela Grécia, é dividido em algumas partes. E a parte que constituiu-se sobre Israel, eles quiseram influenciar diretamente a parte religiosa de Israel.
ganham influência no governo, eles ganham uma certa postura de destaque. Vocês vão perceber, por exemplo, que o governo já romano já não é mais grego, porque Roma toma a Grécia, e aí toma todos os reinos que a Grécia tinha. No Império Romano, vocês vão perceber que não há um interesse de Roma em influenciar na parte religiosa, na cultura local. Eles permitem até um certo nível de tribunal, eles permitem até que os grupos religiosos tenham algum nível de sentença, menos de morte. Por isso que Jesus é levado a Deus. Eles poderiam, inclusive, castigar Jesus, mas não poderiam matar Jesus. Para tirar uma vida, eles tinham que buscar o governador. Mas Roma não tem interesse religioso. Então ele permite que a religião da época corresse livremente. Que as pessoas participassem dos seus cultos, fossem às sinagogas, fizessem suas ofertas, fosse ensinado pelos mestres das leis, sem nenhum nível de influência. Por várias vezes, vocês vão pegar a Bíblia e vocês vão perceber que algumas coisas que foram colocadas diante do grupo que cuidava, que governava Israel, eles muitos dizer, a questão de vocês é uma questão cultural, resolvam com vocês. Porque eles não queriam realmente se envolver nessa parte. Mas, como eu disse, os fariseus eram um grupo robusto, os fariseus eram um grupo influente, e embora não tivessem o poder de expulsar Roma, eles tinham pelo menos o poder de incomodar em algumas questões. E aos poucos, esse grupo que nasce com zelo, com amor, com dedicação, com pureza, ele vai se perdendo. Eles vão se perdendo nos rituais, eles vão se perdendo na prática, eles vão se perdendo na essência, e eles vão adulterando a doutrina, o ensino. E é nesse contexto que Jesus vem. Agora percebe, irmãos, que Jesus ele apresenta dois grupos, que nós podemos chamar de um grupo só. Algumas traduções não chamam de fariseus e escribas, eles compilaram essas duas posições, chamando de mestres da lei. Então podemos dizer que os mestres da lei, aqueles que deveriam conhecer profundamente, ensinar com zelo, com dedicação, eles não estão fazendo isso. Aqueles que deveriam carregar com zelo as coisas de Deus, o ensino de Deus, a lei de Deus, eles não estão fazendo isso. O que para mim, irmãos, para mim, para você nesta manhã, é uma clara advertência. É uma clara chamada de, no mínimo, atenção. Porque nós, irmãos, fomos constituídos por Cristo Jesus, e não por vontade própria, como embaixadores do reino. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que o Senhor Jesus constituiu para Deus reis e sacerdotes, eu e você. Sobre nós, irmãos, está o encargo da pregação do Evangelho, o ensino da palavra. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que a nossa jornada, ela inicia muito bem. Nós começamos a vida cristã, a jornada cristã, a partir da revelação da pessoa de Jesus, crendo dentro do nosso coração. E nós iniciamos a jornada da vida cristã com pureza, com verdade, com graça, com amor. Mas a nossa preocupação não deve ser apenas em iniciar, mas como ela vai se dar ao longo da vida, ao longo da jornada. Esses mestres ali me ensinam que eu posso começar com uma coisa muito bem, com um bom pensamento, com uma boa ideia, com um bom coração, mas se eu não zelar com o meu coração, se eu não zelar pela verdade, se eu não permitir que a Bíblia ela fale comigo de forma clara, transparente, e eu me renda à verdade, é possível que aquilo que começou com zelo, com amor, com dedicação, inclusive a preço de sangue, ao longo dos anos, ao longo da minha jornada, ao longo da minha caminhada, eu vou aprender a essência e mais do que isso, tenha sobre a minha vida um final que vai dizer Pai. Agora, nesse mesmo texto, nesse mesmo versículo, Jesus vai dizer assim, ele vai dizer por que está dizendo lá. E eu vou recortar um pedaço do versículo que ele diz assim:
quando nós falamos de atravessar mares, nós estamos falando de atravessar continentes, de ir para lugares distantes. Então, esse grupo, os mestres da lei, eles tinham exposição. Os pés deles iam. Eles levavam a sua pregação. Eles levavam os seus ensinos. Havia uma disposição. E aqui para mim se levanta um segundo alerta. Às vezes a gente pode ter a ideia de que a nossa vida religiosa vai bem porque é movimento, porque é atividade, porque de alguma maneira a gente se envolve com as coisas, a gente se envolve com o culto, a gente se envolve com as atividades, a gente se envolve com os grupos, a gente inclusive se envolve com a vida emocional. E quem sabe, a gente até mesmo procura testemunhar nos lugares que nós vamos, aonde nós temos entrado, com as pessoas que nós temos relacionamento. Existe movimento, existe atividade. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir, que Jesus, Deus, não está apenas preocupado com a ideia de fazermos. O fazer para Jesus é uma parte, o como é tão importante quanto o fazer. Então ele está fazendo. Há movimento. Vocês vão perceber que quando Jesus vem, há um movimento religioso intenso. Há festas, há reuniões em sinagogas. Eles estão nas praças, eles estão nos banquetes, eles estão aonde a multidão está. Inclusive, eles vão ao deserto para ouvir João Batista. Então há um movimento. Esse grupo se movimenta. Ele não é um grupo fechado, trancado, exclusivo, restrito. Não. Eles têm aquilo que nós chamamos de capilaridade. Eles vão se empenhando, se enfiando no meio da sociedade. Eles vão se colocando entre as pessoas. Eles estão nas mesas jantares, eles estão nas reuniões, eles estão nas conversas, e eles estão atravessando terras, eles estão atravessando mares, eles estão chegando para lugares para além de Israel. Eles estão indo. Então, irmãos, existe uma possibilidade de haver atividade intensa, haver influência, inclusive, mas mesmo assim, haver um raio sobre pessoas que estão em atividade. A segunda coisa que eu quero olhar e recordar nesse versículo é que Jesus diz para eles que vocês preparem uma ideia para fazer um prosélyto. Então, essa palavra prosélyto significa, nesse contexto, porque ele é mais abrangente, mas nesse contexto, ele quer dizer pegar uma pessoa de uma outra nacionalidade e
quer dizer uma coisa para a senhora. Onde a senhora for, ele irei. Onde a senhora repousar, repousarei. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Então, a Ruth, ela é uma prosélita. Ela abre mão dos seus deuses, os deuses da sua terra, para se converter ao Deus de Israel, ao judaísmo. Ela faz isso. A Bíblia vai trazer para nós, irmãos, outras pessoas. Por exemplo, lá no livro de Atos Apóstolos, a Bíblia vai falar de um centurião da corte italiana, um homem chamado Cornélio, um não judeu. Mas a Bíblia vai dizer que ele ajuda os pobres e ele faz orações. Ele é um homem convertido à fé judaica. Ele é um prosélito. Inclusive, irmãos, o prosélito, que a Bíblia vai chamar de gentil convertido, né? Então, gentil é todo não judeu, tá? Quando você lê na Bíblia gentil, não quer dizer gentileza, é alguém não judeu. Então, judeu é judeu e gentil é qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. É um judeu, é um gentil. O prosélito convertido ao judaísmo, ele não poderia entrar em alguns lugares do templo como um judeu natural poderia entrar. Havia um limite para ele. Apesar de ser convertido, havia um limite para ele. E o limite para ele era o pátio. Por isso, quando Jesus chega no pátio, eu já vi muita gente falar que Jesus bateu os camisas. Irmãos, a Bíblia não diz isso. É direitinho. O chicote que Jesus faz é para bater os animais, para expulsar. E ele vira mesmo os camisas. Ele não bate ninguém, não. Tem até gente famosa falando que Jesus bateu comigo. É direitinho, com calma, com a luz bem acesa. Vai parar. Aí, o que Jesus diz? Ele vai falar o seguinte, que eles fizeram um lugar de oração covil de ladrões. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a casa do Pai será casa de oração para todos os povos. Ou seja, um prosélito, uma pessoa convertida ao judaísmo, o máximo que ela poderia chegar era até o pátio. O máximo que ela poderia se aproximar desse Deus único seria o pátio. Mas esse lugar estava corrompido pelos cambistas. E por isso Jesus denuncia. Então, eles falam de um grupo de gente, um grupo de mestres que tem disposição para ir, que tem disposição para pregar. Até aí, irmãos, parece que está tudo bem. Poxa, pastor, mas disposição para ir não é uma coisa boa? Pessoas que estão dispostas a sair de suas cidades, sair dos seus estados, do seu país, do seu continente. Que coisa boa, pastor. E mais do que isso, elas não estão atravessando apenas para fins econômicos ou fins recreativos. Eles não estão indo para outra cidade, outro estado, outro país, outra nação, outro continente, para passear ou para negociar. Eles estão indo para converter pessoas, para pregar uma mensagem que faz com que as pessoas abandonem os deuses falsos e adorem o Deus verdadeiro. Parece uma coisa muito boa, na verdade, irmãos. Parece que está tudo bem. Se nós chegássemos aqui e apresentássemos aqui uma igreja e falassem, temos uma igreja aqui, onde há vários homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus profundamente. Eles conhecem tanto a palavra de Deus que eles abrem o coração, levaram o evangelho. Então, hoje nós vamos apresentar
pessoas que ouvem essa mensagem e depois, com a convivência, com o acompanhamento do ensino, essas pessoas se tornam. Jesus vai dizer assim: uma vez feito, o que é feito? Fazer um projeto, converter uma pessoa à fé judaica. Uma vez que isso acontece, uma vez que essa pessoa se converte, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Agora, percebemos que esse final não é um bom final. Que se não tivesse esse primeiro comecinho ali, se nós tirássemos o alho e os hipócritas dessa frase que nós recortamos no texto, e se não houvesse esse finalzinho aqui que nós lemos, nos daria o ar de estar tudo bem. De que nós estamos diante de um grupo bom, que nós estamos diante de pessoas dispostas, não apenas a ir, mas a ir e falar, a ir e testemunhar. Mas agora Jesus está dizendo por que do lado. Ele não está condenando o ir. Ele não está condenando o proselitismo ou a conversão à fé judaica. O que Jesus está condenando é o que vem depois. Porque, irmãos, a pior coisa é a pessoa acreditar que ela está diante de uma fé que vai levar ao céu, mas no final está levando ela para o inferno. É ela acreditar que está andando na verdade, mas os seus pés estão em lugares escorregadios. Agora o que Jesus está condenando é: ok, vocês atravessam o mar de terra, vocês anunciam a fé judaica, e as pessoas se convertem, mas o que vem depois? Aí depois vem toda a carga que vocês derramam sobre eles, com a sua falta de conduta, com a sua falta de moral, com a sua falta de piedade, com a sua falta de verdade, enchendo eles de regras, mas que tornam eles incapazes de serem elegíveis ao céu. Vocês falam para eles abandonarem a fé deles e apresentam a eles o Deus verdadeiro, mas quando eles deveriam se conectar com o Deus verdadeiro, o que vocês fazem? Vocês arrastam a palavra de Deus e colocam sobre eles muitas doutrinas, muitas ideias, muitos pensamentos, obrigam eles a coisas que nem vocês fazem, e dizem para eles que eles estão acessando os céus, mas eles estão se tornando pior do que vocês. Se vocês são condenados ao inferno, eles são 2 vezes mais condenados do que vocês. Então, irmãos, é óbvio que nós, como embaixadores do reino, temos que ter uma disposição para ir. Como disse o missionário, como diz, Davi, graças a Deus, passando bens e recuperando bem, o missionário Ronaldo Lindóia. Alguns homens foram chamados para atravessar continentes, alguns foram chamados para atravessar países, alguns foram chamados para atravessar estados, alguns foram chamados para atravessar cidades, e alguns foram chamados para atravessar o mundo. Mas sobre nós, sobre cada um de nós que queremos, irmãos, pesa sobre nós um cargo da evangelização. Mas entenda que não é só a disposição de ir, é importante. Ter disposição para ir é importante. E não apenas de ir, mas de testemunhar, isso também é importante. Ter disposição para ir é importante. Ter disposição para testemunhar é importante. Mas existe um outro pedaço desse tripé que não pode faltar ali para você. Que é o quê? A pessoa se aproximou de Deus. Ela abandonou a antiga prática. E agora? Agora produza um estilo de vida segundo a palavra. A denúncia de Jesus é que os mestres da lei abandonaram a lei. Eles deveriam ser os peritos. Eles deveriam ser as pessoas mais preparadas.
Eles deveriam ser as pessoas prontas para ensinar a verdade, mas ao contrário disso, eles usam a palavra de Deus para cumprirem as suas próprias agendas, para terem os seus interesses pessoais atendidos. Agora, se nós quisermos, irmãos, como igreja, sermos efetivos na nossa evangelização, nós devemos ir, atravessar mares. Nós temos que testemunhar, declarar a verdade, anunciar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas uma vez que a pessoa manifesta fé em Jesus, nós temos que ser as pessoas mais aptas para ensinar a verdade e ensinar as pessoas a permanecer na verdade. Para que elas não apenas acreditem que estão indo para o céu, mas que de fato, de verdade, elas estejam indo para o céu. O que nós anunciamos não é uma ideia, não é um conceito, não é uma filosofia, é uma verdade que vai se manifestar daqui a algum tempo. As pessoas não podem apenas ter que vão, elas têm que ir para o céu. E isso acontece através de um grupo de pessoas que tem disposição de ir, que tem uma disposição de testemunhar, mas também tem uma disposição de viver a palavra de Deus no dia a dia. Um tipo de vida que ensina, um tipo de vida que arrasta, um tipo de vida que pode e deve ser copiado. Então, irmãos, para nós orarmos, Jesus não está condenando ir, Jesus não está condenando o evangelizar ou o falar da fé judaica naquela questão. Jesus está dizendo que eles falam depois. Falecido pastor conhecido do Suchete, tem uma frase da igreja brasileira que infelizmente não é verdade. Ele diz que a igreja brasileira é uma excelente parteira e uma péssima pediatra. Ele diz que a igreja brasileira tem as portas da frente muito abertas, muito fechadas, e a porta de trás muito aberta. O que ele está dizendo, denunciando, irmãos, não é o processo da igreja brasileira de avançar, de melhorar, pelo contrário, irmãos. O avanço da fé evangélica nos últimos anos é algo fora do comum. Não se muda dentro de uma nação, e está inserida nesse contexto de estudo da cultura, a fé na velocidade que a igreja brasileira avança no Brasil. A igreja vai. Alguns estudos dizem que daqui a uma década, a igreja cristã protestante, ela vai ser no mínimo metade da fé que é proclamada no Brasil. É muita coisa, é muito rápido esse movimento quando se fala de uma cultura. Mas os irmãos vão concordar comigo que esse número em quantidade, ele não se revela na qualidade da fé. Infelizmente. Existem pessoas que professam a fé cristã, mas continuam a pecar. Eles professam a fé em Jesus Cristo, mas andam nessa terra como se ele nem existisse. Eles declaram tanto Jesus, mas Jesus não é Senhor da vida deles de jeito nenhum. Pessoas que deveriam carregar a palavra de Deus, porque a promessa de Deus lá no Antigo Testamento é essa, que nos últimos dias ele levantaria um povo em que ele escreveria a lei de Deus no coração. Eu e você. A lei de Deus tem que estar junto com a gente, caminhando com a gente, na nossa boca, no nosso coração. Mas infelizmente, essa palavra dessa manhã, ela tem se tornado uma realidade no nosso mundo. Pessoas que vão, que evangelizam, as igrejas ficam abarrotadas muitas vezes, mas a qualidade da vida, ela não se torna uma verdade. Que nesta manhã, Deus nos ajude a termos disposição de ir, a termos graça para testemunhar. Mas que quando alguém se aproximar de nós, quando alguém entrar nessa casa, quando alguém se aproximar da nossa comunidade, eles não percebam apenas que é um grupo disposto a ir,
Não é um grupo eloquente para anunciar, mas existe uma igreja pronta a viver tudo aquilo que pregou. E toda a sua disposição de vida seja uma verdade para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Nós vamos orar nessa manhã. Sabe o que eu acho mais doido? Desculpa, peço expressão na palavra. Que eu olho, por exemplo, para o Paulo. Paulo é o fariseu. E ele acreditava piamente que ele estava fazendo as coisas certas. Nem sempre o fariseu é aquele que acha que está fazendo a coisa errada. Ele acha que está certo. Ele acha que está fazendo as coisas certas. Ele acha que está no caminho certo. Ele acha que é assim que tem que ser feito. Até que um dia, que esse fariseu chamado Paulo, ele viu Jesus. E ele percebeu que ele não estava fazendo as coisas certas. Ele tinha disposição, ele tinha zelo, ele tinha vontade, ele tinha conhecimento. Mas ele estava fazendo as coisas erradas, achando que estava fazendo as coisas certas. A minha oração esta manhã não é que eu e você tenhamos uma convicção. A minha oração esta manhã é que a nossa convicção parta da visão que nós temos de Jesus, a revelação da pessoa de Cristo, que faz com que a nossa caminhada seja na verdade. Quando Paulo encontrou o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e ele entendeu que tudo que ele estava vivendo não era uma verdade. Ele assumiu a verdade. Ele pegou toda a sua intensidade, toda a sua disposição e serviu ao Senhor Jesus. Que o Senhor faça isso para a gente. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração. E que a partir da visão que nós temos da pessoa de Cristo, a gente possa fazer as coisas para a glória de Deus. Amém? Podemos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nós oramos a Ti. Colocamos o nosso coração diante do Teu amor. A minha oração nesta manhã, Senhor amado, é a mesma oração, Senhor, que fiz quando li esse texto. Me ajuda, me dá graça, para que, sendo mestre, não caia no erro. Ou sendo uma pessoa que o Senhor levantou para ensinar, faça as pessoas tropeçarem. Que haja em nós mais do que uma disposição de ir, mais do que uma disposição de testemunhar, mas haja em nós uma verdade para permanecer, para praticar e para servir de algum certo jeito, de modelo, para aqueles que estão querendo ou estão se aproximando do Senhor. Que o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida, não seja escandaloso. E que o nosso tipo de vida, de prática, ajude pessoas não apenas a pensarem que estão indo para os céus, mas a de forte verdade encorajá-los a permanecer indo para o céu. Que o final da nossa história não seja um ai, não seja uma lamentação, não seja uma fala de tristeza, mas ao contrário disso, ao contrário seja uma alegria, um regozijo, uma paz, não apenas de ir, mas de também trazer pessoas para a gente, ajudar pessoas a crerem e a andarem na fé, ajudar pessoas a receber, a abandonar a velha prática, a velha vida, a velha conduta, e aí, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dê graça, nos fortaleça, para sermos uma igreja, uma comunidade, um grupo de gente que está disposto a ir, disposto a testemunhar, disposto a ensinar a palavra de Deus com todo amor, paixão, zelo e piedade. Tudo para a tua glória, tudo para o teu louvor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.